Bahia tem que dispensar Adriel. Adriel não é nem dispensar, né? O contrato acaba, eu acho que não vão comprar, viu, Alec? O contrato acaba do empréstimo. A princípio era 20 milhões, não sei se o Bahia vai buscar reduzir isso, entender que Adriel tem futuro e tal, mas eu não compraria. Eu não compraria, bora ver. Danilo Fernandes, para mim, viu, Alec? Para mim, é um cara que você pode ter no elenco como terceiro goleiro, por exemplo, né? Porque, assim, se você pensa em trazer um goleiro, você tem que trazer um cara acima de Marcos Felipe. Você não tem que trazer um cara para dizer assim, vou contratar um goleiro aqui para brigar por posição com o Marcos Felipe. Não, irmão, é acima. Desembarcou, é titular e acabou. E depois Marcos Felipe que busque evoluir nos treinamentos para botar esse cara no banco. Um exemplo. E aí, para mim, na minha opinião, caberia o Danilo como terceiro e você tendo um Gabriel no elenco como um quarto, acho que estaria ótimo e devolve Adriel para o Grêmio, pelo que mostrou em campo, né? A gente não tem um jogo aqui para você falar assim, pô, essa partida de Adriel foi espetacular, o Bahia tem que comprá-lo. Não vejo. Na temporada não teve, né? E assim, seguindo aqui, Danilo. Para mim, Danilo fica aqui por anos até aposentar, vocês vão ver. David Duarte foi pedida de Rogério para um esquema de 3 zagueiros. Bahia pouco utilizou esse ano, né? O David jogou contra o Inter, fez gol e tal. Vitor Hugo foi emprestado por 6 meses, né? E quando o Vitor retornou, Vitor tem contrato, se eu não estiver enganado também, gente, até o final do ano. Quando o Vitor retornou, o Bahia recebeu algumas propostas por Vitor Hugo, só que eram propostas de também até o final do ano, ou seja, mais 6 meses. E o atleta não quis, né? Ele optou por permanecer e o Bahia, o Vitor é um jogador experiente, não é um cara desagregador e tal. O Bahia entendeu que caberia ter o Vitor Hugo no elenco. E tá aí. Se sim acaba o contrato, acho que não vou renovar. O Iago Felipe, deixa eu ver aqui até quando é o contrato do Iago Felipe, né? Deixa eu ver aqui para poder ver a situação. Ademir tem contrato, os caras compraram Ademir 5 anos de contrato, se eu não estiver enganado. Não vai sair, né? Não vai sair. E é útil ao elenco. É útil ao elenco. E o Depena é empréstimo com a opção de prorrogar por mais um ano, se eu não estiver enganado. Iago até o final de 25. Iago até o final de 25, meu irmão. É coisa, rapaz. Volante de 28 anos foi comprado por cerca de 10 milhões. Não foi 10, não, foi menos. Eu acho que foi uns 8, com algumas metas. A ida de Danielzinho abateu o valor do Iago. A ida de Danielzinho para o Fluminense abateu o valor do Iago também. Então, né? Mas é até final de 25. Iago Felipe até o final de 25 no Bahia, viu? Aqui, ó. Fluminense, cadê, rapaz? Direito econômico, 40% da Tombense, 60% Fluminense, Clube Ligado Empresário Eduardo Duran. O Bahia comprou 90% dos direitos aproximados de 10 milhões de reais, sendo 8 milhões fixos e possibilidade de mais 2 de bônus. Eu acho que esse mais 2 não atingiu. Não sei. E depois abateu também alguma coisa, né? Depende da empréstimo, foi não, viu? Depende foi rescisão. Foi rescisão. Sim, depende do empréstimo, não pagou por pré-contrato, não, foi rescisão. Ele rescindiu com o Inter, veio de graça para o Bahia e assinou até o final do ano. Lembre-se que Depena veio lá na primeira janela. Ele estreia, inclusive, na primeira rodada do Brasileiro contra o Inter. Contra o Inter, né? 28 anos com a pala de 32, já entra cansado em campo, tá de 9 Júnior sobre Iago Felipe, viu? 28 quando ele veio ano passado, né? Ele já tem 29 agora. Eu acho que ele é 95. Acho que ele é 95. Que quem é 96 é Gabigol. O Gabigol que tem 28 hoje. Iago parece ser mais velho que Everton Ribeiro. Arthur Cabral tá gordo. Tá sofrido, mas tá gostoso. Faz como fez Citadini. Empresta Iago Felipe. Citadini saiu emprestado ou já foi negociado de vez? Pita fez aniversário, acho que agora em agosto, né? Tem 25 já.
É porque eu falo de Pita desde quando ele tinha uns 24 anos dele. Eu não renovaria com o Depena se viesse um melhor. A princípio, velho, é tipo assim, ó. Depena, ele faz aquela função de meia e também de volante, né? É um cara que eu acho que ajuda ter no grupo. Eu acho que ajuda você ter um Depena no grupo. Mas é aquilo que eu tava falando para vocês, né? Segue sempre pensando na parte de cima da tabela em ter contratações melhores, né? Melhores. Tipo, um exemplo. Para mim, o Bahia não vai gastar ano que vem em grande contratação no meio-campo. Eu acho que os pontos principais serão defesa e ataque, né? Não vai, tipo assim, dizer assim, ó, eu tenho que trazer aqui um exemplo, como foi com o Alexandre Jean Lucas. Não tenho que trazer um meio aqui que custe 20 milhões, 30 milhões. Não, eu acho que o pensamento desses 20 milhões, 30 milhões vai ser focado em defesa e ataque, né? Você tem na lateral esquerda um Juba que tem, por mais que a gente fale, pô, eu quero o Juba lá na frente e tal, mas que tem se reinventado, né? Juba tá jogando demais como lateral, né? Tá jogando muito como lateral. Yuri até chegou a comparar Juba com o Arana e dizer que o momento de Juba ele era um momento muito melhor do que o de Arana, que segue sendo convocado e por aí vai. Então, assim, olhando os pontos ali, laterais direitos, no caso, Gilberto, Arias, Cicinho saindo. Quem é que chega? Como é que vai ser isso aí? Vai levar só com o Gilberto e com Arias? Ou traz mais um, vai ficar esperando, tipo, se acontecer alguma coisa aqui, a gente vai buscar esse outro, né, e tal. Na esquerda, o Iago Borducci, a tendência é o quê? Um mês de férias, começa a pré-temporada, começa a treinar e ter um ano melhor no ano seguinte, né? A tendência é essa, é que o cara consiga jogar melhor no ano seguinte. Bora ver o que é que vai acontecer com o Borducci no ano que vem, né? Tipo, ter chegado, não ter conseguido ali desempenhar o seu melhor futebol e depois deslanchar, quem sabe, né? Na zaga, a gente vai perder o Vitor Hugo, provavelmente, vai perder o Cuesta, David não, o Marcos Vitor fica lá até, eu acho que o meio ou final do ano, então só vai ter Gabriel, Canu, David Duarte. Será que faz o quê? Conversa com o Rezende, fala, meu filho, tu quer começar a temporada aqui? Pra gente ver no que dá, né? E embora aqui, Baiano e Nordeste com Rezende de zagueiro e tal, e só focar em zagueiro no brasileiro. Eu acho que, tipo, são os pensamentos que serão ali realizados, né? De reforços, prioridade na frente, de jogador de velocidade, de jogador de finalização, Lúcio com mais tempo de casa e tal. Acho que 2025 tem tudo para a gente gastar mais uma vez menos, né? Trazer menos atletas e com uma qualidade maior. Eu vi o começo de Baraúna na live com o Darino e Baraúna trazendo números, né? De atletas dos que vieram no ano passado para o número de atletas que chegaram esse ano e que o Bahia gastou menos, né? Em valores, em quantidade. Hoje eu tava com encontrei meu querido Luiz Magalhães. Um abraço, viu, Lula? Tamo junto. E uma das coisas que eu perguntei para o Luiz foi a seguinte: qual foi o erro de 2025, 2024 de contratação? E aí eu pergunto para vocês: qual foi o erro de 2024 em contratação? Né? Tipo, ano passado a gente vai numerar quantos que a gente entende que foi errado. Rafael Claus apita Bahia e Fortaleza, viu, gente? O Bahia divulgou agora aqui. Vitor Hugo até final de 26? Mas assim, deve ser negociado. Deve ser negociado. Viu, Diego? Deve ser negociado. Mas vamos lá. Qual foi o erro de 24? Alguém sabe dizer? De contratação? Tipo, foram 9 contratados. E os 9 contratados, a gente pode dizer que todo mundo deu uma resposta, né? E aí é o que BBMP está dizendo aqui. Eu acho que não teve um erro de contratação. Talvez o erro. Não, Maicon, Depena não é erro. Depena chega num momento que a gente precisava de um choque no grupo. E, tipo,
Os bastidores era esse cara, só faltava dar tapa na cara dos malucos para acordar os caras, pô, no vestiário. Talvez o erro seja, sabe o quê? Aí eu vou dizer aqui, ó, e aí pouco a gente vai lembrar, Cuesta não é erro, Cuesta também chega no momento fundamental, né? Borducci não é erro, porque vem de graça e, tipo assim, faz com que talvez até Juba tenha crescido, né? Com que talvez Juba tenha crescido também. E tipo, ó, agora chegou um maluco aqui que se você quiser jogar, você vai seguir aí, ou então ele entra, né? Entrou, não deu resultado, Juba foi e ganhou. Mas eu digo assim, talvez o erro, talvez, né? Tenha sido comprar David Duarte. Só que foi um pedido do técnico. David acabava o empréstimo, voltaria para o Fluminense e a pedido de Rogério, o Bahia foi lá e comprou. O que eu estou dizendo é assim, dos dinheiros no plural, né, gastos em atletas, a gente não vê erro, tipo, comparado a gestões anteriores. Marcelo Santana, Guilherme Belitani, Walter Pessoa, Marcelo Guimarães Pai, filho, quem passou aí, Petrônio, uma janela, chegavam 10, saíam 8. Na outra janela chegavam 15, saía 6, saíam 8, saíam 10. Né? E aí, assim, hoje você não tem isso. Por que você não tem isso? Porque as contratações, elas são trazidas, são contratadas, são feitas, e assim, quando se traz quando se faz uma contratação, quando se faz uma contratação, hoje, elas são avaliadas, né? E levantadas de tipo assim, pô, o que é que a gente pode acertar com isso daqui? O que é que a gente pode ganhar com isso daqui, perder com isso daqui? Qual é o retorno que ele vai ter lá na frente? Qual é o retorno que ele pode dar ao elenco lá na frente? Né? Então, assim, quando você faz uma contratação desse jeito, com cautela, faz com que dificilmente se erre nessa contratação. E aí, nesse ano, a reclamação da gente não é com quem chegou, é com talvez que tenha chegado pouco nome, né? Tipo assim, pô, faltou mais. Faltou a lesão do Biel, que é uma lesão na coluna, uma lesão séria, na coluna, na costela, eu acho que é a mesma situação. E o Biel pode retornar no meio de outubro, não sei e tal. A questão ali não faltou naquele momento o Bahia olhar e dizer assim, pô, eu já perdi Estupiã, porque o time quis de volta, eu trouxe o Lúcio, mas ainda está se adaptando, e eu preciso trazer alguém, né? Eu preciso buscar alguém aqui para oxigenar esse ataque. Então, assim, os erros, em alguns momentos, a gente está falando de não ter chegado mais nomes, porque acabou isso, do pacotão de Natal, do pacotão de São João e por aí vai, né? Então, tipo assim, acabou isso. Resultado, você teve no ano zero as contratações, questionamos as contratações, né? Questionamos as contratações, por exemplo, para a galera entender das contratações que a gente questiona, né? Você vai olhar no passado e depois pegamos no pé de Cicinho, até chegar Gilberto, pegamos no pé do próprio Vitor Hugo, né? Pegamos no pé em alguns momentos, do Cândido na esquerda, do Raul Gustavo na zaga, né? Tipo, olha só, aí já fechar uma defesa, para vocês entenderem, né? Do Iago no meio-campo, do Diego Rosa, que oscilava ali entre ter oportunidades ou não, do que tinha no pé de Chaves aí, que Alves está falando, pegamos muito no pé de Chaves, né? E, tipo, o próprio Kaique, que depois, quando machuca no seu melhor momento do Bahia, mas antes disso, não dizia ainda para que tinha chegado no Bahia. A gente esperava algo de Kaique não dava, né? O Arthur Salles. Tipo, olha só, gente, não estou falando de dinheiro jogado fora, porque alguns desses
são atletas ali que pertencem ao grupo e que não vem muito nessa questão de dinheiro. Eu estou falando de chegar aqui e não dar um resultado no ano passado. Não dar o resultado esperado e o time ter uma das piores defesas, um dos piores ataques, que se transforma com o Rogério. Né? No Brasileiro, o ataque de Paiva ele não era positivo. Ele vira um ataque positivo com o Rogério. Quando você faz 6 no Goiás, 4 no Curitiba, 5 no Corinthians. Né? Então, assim, comparar ano passado com esse ano, a balança de contratações, o Cadu, que muita gente fica ali descendo o sarrafo, dizendo que teria que ir embora e tal. A gente tem que dar a César o que é de César. A margem de erro, ela é praticamente zero. Ela é praticamente zero. Nos nomes que chegaram. Não estou falando de quem faltou, viu, gente? Estou dizendo nos nomes que chegaram. Todos foram ali, tiveram sua utilidade no grupo e sua colaboração. Né? Um momento, como eu falei aqui agora há pouco mesmo, o momento que o Depena chega, pô, dá um ânimo diferente. Talvez sim, criou-se uma expectativa tremenda no Iago Borducci e até então não deu esse resultado, né? Mas veio de graça, né? De graça, gente, no sentido do Bahia não pagou para a equipe da Alemanha para ter o jogador. Lógico que tem luva, tem o salário e tal, tem o investimento do clube, mas não houve um pagamento como foi no caso de Lúcio. E até Lúcio, que tem gente já pedindo como titular e tal, e não sei o que, Lúcio já tem dado uma resposta, né? Gol de classificação na Copa do Brasil contra o Botafogo, gol agora contra o Atlético Mineiro, perde 2 gols contra o Fluminense, que era uma outra onda de brasileiros, seriam 3 pontos a mais, já teríamos os 45 pontos e por aí vai, né? Mas eu acho que a gente tem que dar César o que é de César. E a tendência é que isso melhore. A tendência é que, tipo assim, esse ano vieram 9. Ano que vem, um exemplo, se chegar a contratar 9 jogadores, que sejam 9 titulares, né? Aí, Maurício está dizendo aqui, Vitor Hugo foi um erro. É o que eu acabei de falar de Vitor Hugo, né? Vitor Hugo, no ano passado, Mingote, né? Também, erro. Citadini, erro. Né? Tem vários, gente, tem vários do ano passado. E aí, assim, Vitor Hugo, eu falei agora há pouco, vou repetir aqui. Vitor Hugo, ele foi emprestado lá de Manchester mesmo, ele seguiu, né? Ele estava lá e depois saiu, foi emprestado. E Vitor Hugo, quando ele sai por 6 meses. E na cabeça do atleta, né? Vai ter sequência, vai jogar e tal. E depois disso, vai ficar por lá, vai prorrogar empréstimo, vai ser negociado, algo do tipo. Só que aí ele não renova. Ele nos 6 meses, ele é devolvido ao Bahia. E outras propostas eram de 6 meses. Nessas outras propostas de 6 meses, o atleta opta por não sair. Ele, tipo assim, gente, não é porque o cara tem um contrato com o Bahia, chega uma proposta para você, eu tenho que ir embora. Não, não é isso, pô. Não é isso, velho. São 6 meses e tal. Eu prefiro ficar aqui 6 meses, em dezembro, em janeiro, sei lá, o que vocês acharem para mim aí de um ano, eu vou me embora. Eu sou emprestado ou negociado em definitivo, mas não dá. Agora, se coloquem no lugar de Vitor Hugo. Você tem mulher, você tem filho, aí muda a escola de menino, muda o lugar de morar e por aí vai. Tô falando de valores não, viu, gente? Tô falando de cabeça normal, só de alguns transtornos aí, que eu sei que tem gente que vai dizer assim, eu queria viver isso. Né? Ganhando o que ganha, eu queria viver, que tem muita gente que leva por esse lado, não tô falando disso. Mas estou falando de tipo de conforto familiar mesmo, de falar, velho, vou ficar até dezembro. Né? Para mim, eu tô aqui, vou treinar. Se eu tiver oportunidade, eu vou lá, vou jogar como foi o jogo contra o Inter. Se não tiver, vou treinar, vou me esforçar para ver, para se chegar alguma coisa, eu me pico e acabou. Né? E pronto. Então eu não vejo o Vitor Hugo como um erro. Até no ano passado, quando o Vitor chegou, eu falei da questão de cabeça, né? Do cara perder a mãe, por mais que ele já sabia ali inicialmente que era muito complicado você lidar com câncer e por aí vai. E aí, resultado, tipo, a gente não sabe como era que estava a cabeça do Vitor Hugo, né? Para dar sequência na temporada. Então, não vejo como erro. Não vejo como erro.
Eu acho até que não foi aquilo que a gente criou de expectativa em alguns momentos, né? De tipo, poxa, eu queria que Vitor Hugo chegasse aqui e arrebentasse. E eu digo, o que eu vi de Vitor no Palmeiras, eu tinha uma expectativa de que ele poderia chegar aqui e arrebentar. E, infelizmente, não foi o que aconteceu.